Olá a todos, meu nome é Rodrigo. Hoje eu vou estar iniciando aqui um curso de desenvolvimento de jogos iniciante na Unity. A gente vai estar criando um projetinho bem simples. Basicamente é um jogo top-down 2D, que o personagem principal vai coletar moedas e ele não pode parar de coletar moedas, senão ele vai perder vida e vai morrer. Então eu vou explicar melhor durante o curso como é que vai funcionar essa dinâmica e tudo mais. Mas vai ser uma ideia bem interessante por causa de alguns conceitos que vai ser aplicado. E o primeiro vídeo aqui de introdução, eu vou ensinar mais ou menos assim como vocês podem instalar Unity. Então a gente vai abrir o navegador, vamos procurar a Unity no site mesmo. Antigamente era unity3d.com, ainda dá para acessar por essa URL, que ela redireciona para o site unity.com. E aqui, no começo, ele já dá a opção de fazer download da Unity. Se eu não me engano, se clicar em Get Started funciona também. Mas igual eu vou deixar o link na descrição, o link direto assim de download, que seria essa página no caso. Bom, aqui no caso, já que o meu sistema operacional é Windows, ele já dá a opção de fazer o download para Windows. Eu recomendo vocês instalarem o Unity Hub, porque ele é um gerenciador de versões, então não necessariamente é uma versão só, vocês podem instalar várias versões ali dentro. Então tem as opções aqui para Windows, Mac e algumas instruções para Linux. Então depois de instalar, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Unity Hub. É bem simples a instalação. Os passos também é bem comum de vários programas. Bom, aqui tem alguns projetos meus, alguns vários. Provavelmente quando vocês instalarem o Unity Hub, não vai estar instalado em nenhuma versão, né? Então vocês vão aqui em Installs, selecionar aqui, ó, Install Editor. E aqui vão ter três abas. A que mais importa é de versões oficiais, né? Principalmente essa aqui, ó, LTS, tá bem? Isso aqui é Long Term Support, é a versão que assim, ó, ela tá uma versão recomendada, no caso é uma versão que já foi bem testada, então ela está sendo atualizada e tudo, então é a melhor versão. Porque as outras aqui são versões betas, versões alfas e podem surgir vários bugs. Bom, eu tenho a versão instalada aqui, uma versão um pouco mais antiga, mas não tem problema. É a 2021.1.10F1. É a versão que eu uso, que inclusive eu instalei a questão de Android, WebGL e Windows. Poderia ter instalado mais coisas aqui, inclusive eu poderia adicionar novos módulos, ó. Poderia adicionar suporte a iOS, a tvOS, a Linux, mas nesse caso eu instalei somente esses pacotes aqui, ó. Deixa eu abrir de novo. Ó. O Microsoft Visual Studio Community 2019, o suporte para Android e tudo mais. Até a questão de WebGL que eu não sei se está aparecendo aqui. Bom, é critério de vocês. Eu vou estar criando um jogo para WebGL. Tá bem? Um jogo bem simples. Porque a minha ideia depois no final é ensinar vocês como mudar de publicar esse jogo no itch.io, acho que é assim que se pronuncia. Então, eu considero o WebGL melhor, porque não vou estar precisando gerar build para Windows, para Mac e para Linux, tá bem? Mas fica a critério de vocês, não vai mudar muita coisa, vai ser basicamente lá no final, porque o jogo vai ser bem simples, então não vai mudar muita coisa. Tá bem? Então, se vocês quiserem instalar essa versão, podem instalar também. Se não, podem instalar a versão mais atual, que se eu não me engano seria essa aqui, ó. Tá bem? Que é a LTS, no caso, a atual a LTS mais atual, que é até a versão recomendada por eles. Bom, só estava conferindo a questão do áudio. Vamos criar um projeto então. A Unity tem alguns templates de projetos, tá bem? Tanto na questão 3D quanto na questão de mobile, realidade virtual, tudo mais, até também a questão de 2D mobile. Mas no caso, eu vou estar selecionando a opção 2D Core. Vou estar criando na pasta cdev. E o nome do projeto vai ser
curso iniciante Unity. Esse é um curso básico. Vamos lá. Vou criar o projeto. Então, aqui ele já está criando o projeto. Aqui mostra a versão, inclusive. Então, espera um pouquinho, porque a primeira vez ele tem que instalar algumas dependências, preparar o projeto e mais algumas coisas internas que a Unity faz. O meu intuito com esse curso aqui é dar uma visão geral para vocês de como dá para criar um jogo sabendo coisas básicas de programação. A Unity ela dá todo um caminho que simplifica muito a criação de jogos, né, por ela ser uma game engine. Tem outras opções no mercado, tem a Godot, Godot, não sei como se pronuncia, que é até open source, que dá para programar em C Sharp, inclusive, que é a linguagem principal aqui da Unity para fazer os scripts. Tem a questão do Unreal também, que é de graça também. Só que ela é muito mais pesada, eu acho ela mais complexa. Ela usa C++ ou Blueprint, né, que seria aquela linguagem visual de blocos. Então eu considero mais fácil a Unity, mas a Godot também ela é bem parecida e dizem até que a curva para aprendizado ela é mais rápida. Bom, eu vou dar um cortezinho no vídeo até ficar pronto o projeto. Bom, voltamos aqui, o projeto já está criado então. Essa é o padrão de projeto 2D quando a gente cria. Projeto com uma cena simples aqui criada e nada mais. O objetivo então, eu vou renomear essa cena aqui. Vou selecionar a cena e apertar F2. Vai se chamar Gameplay. Vou dar um reload aqui. Bom, esse vídeo, a minha ideia aqui é mostrar de uma forma bem simples uma movimentação super mesmo simples, tá bem? Então, eu vou criar um GameObject aqui, vou nesse menu do topo aqui, vou criar um objeto em branco, ó, e eu vou renomear como Player. A posição dele tá 0, 0, 0, tá ok. E eu vou apertar aqui o botão direito, vou em 2D Object, Sprites. A Unity, ela traz pra gente sprites básicos pra gente poder fazer um protótipo aqui, né? Eu vou usar o que já tem aqui, não vou baixar por enquanto nenhum asset externo, tá bem? A ideia é a gente criar o máximo possível, pelo menos no começo, pra gente entender como é que funcionam as coisas. E aí depois, durante o projeto, a gente pode baixar alguns sprites para o jogo ficar mais bonito, mas seria só coisa estética mesmo. Eu vou usar aqui como teste, eu acho que eu vou usar um cubo. Eu vou usar esse cubo aqui, que vai ser a nosso sprite, né? Então, esse square aqui, que é o sprite, ele é filho desse player aqui. Então, vamos clicar em Game para ver aqui a visualização do jogo. A gente vê que a câmera está aqui. Se a gente clicar nela, ela está visão ortográfica, né? Que é o mais utilizado aqui na questão de jogos 2D. Teria como botar perspectiva. Mas vamos ao orthographic. Inclusive o size, se a gente aumentar, ele fica mais longe. E se a gente diminuir, fica mais perto. E eu vou botar uns 8, que eu acho que fica bacana. E por enquanto, não tem fundo. Então, eu acho que eu só vou mudar um pouco a cor aqui no background. Acho que eu vou botar um mais claro, eu acho. Um azul mais claro. Acho que assim. Assim tá bom. Bom, aqui no player, a gente vai adicionar um componente agora, que vai ser um script que a gente vai construir. Eu vou criar em Assets aqui uma pasta chamada Scripts. Então é só a organização, isso aqui não importa muito, tá? Na verdade nem importa, é mais por questão de organização e tu acabar se encontrando. Vamos clicar com o botão direito aqui na pasta já.
create C# script. O nome eu vou chamar literalmente de player controller. Aí ele está carregando aqui, ó. Ele criou o player controller. Ó, esse problema aqui, ó, é da própria Unity, tá bem? Então é algum package, alguma coisa que deu problema, mas que não vai interferir aqui no nosso projeto. Mas aqui é o console e aqui retorna erros, caso tenha, do nosso script quando a gente rodar, ou quando tiver algum problema no script mesmo. Ah, a gente criou uma variável, não fechou ela, ou a gente esqueceu de fechar uma chave, alguma coisa, ele mostra o erro aqui também no console e não deixa executar o jogo, tá bem? Bom, deixa eu só conferir aqui se está tudo ok. Tá tudo ok. Bom, vamos clicar no Game Object Player e vamos arrastar esse script para esse Game Object. Eu até salvei aqui, dá para vir em File, Save ou Ctrl S. Bom, eu vou clicar aqui em Maximize on Play e vou dar um play aqui, já com o script adicionado. Vocês vão ver que nada acontece, então não consigo nem movimentar o jogador ainda porque a gente não programou, mas é só para ver se não está com algum problema, né? Para que tenha dado algum bug. Vamos lá, eu vou dar 2 cliques no script. Eu uso o Visual Studio Code, mas dá para usar o Visual Studio mesmo. Mas eu prefiro aqui, eu acho melhor e um pouco mais leve. Bom, eu vou deletar esses comentários aqui porque eles na verdade, eles são só para explicar o que cada método faz, tá bem? Então, eu tinha dito que a linguagem principal, e hoje em dia acredito eu que seja a única, porque antigamente tinha JavaScript, hoje em dia é C# só, tinha C# e JavaScript, hoje em dia é só C#. Então o script básico, ele tem um nome do script que a gente deu, ele herda algumas funções e também variáveis do MonoBehavior, e aqui dentro a gente tem 2 métodos padrões que vem, que é o start e o update. O start ele executa uma vez só, então dei play ali ele vai executar alguma coisa, e no update ele vai executar cada frame. Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem duas formas de exibir alguma coisa no console. Tem a função print, tá bem? Que ela é idêntica ao debug.log, que é o que eu vou explicar agora, que tem uma classe específica para debugar. Que tem aqui, ó, log, tem vários logs, ó. Tem log error, log warning, tem só log, tá bem? E eu recomendo, né? Na verdade não é uma recomendação, mas eu geralmente uso somente um tipo de log, que é o debug.log, e para simplificar eu uso print, tá bem? Mas dá para usar debug.log sem problema nenhum. Porque eu estou acostumado, né, com algumas linguagens e tal, então fica mais simples. Então eu vou botar aqui, ó, método start. E eu vou dar um Ctrl S, vou aqui na Unity, deixar ele compilar o script. E vou dar um play aqui, ó. Ó, ele executou somente uma vez, ó, método start. Então, quer dizer que o script está funcionando, rodou. Agora, eu ia colocar um print ali no método update. Acho que eu vou colocar para vocês verem o que acontece aqui. Ó, o tab9 já completou para mim, ótimo. Vou compilar aqui e vou executar de novo. Ó, vocês vão ver que o método update, ó, ele dá vários prints, ou seja, quer dizer que ele justamente executa cada frame. Então, aqui a gente já está para ter uma noção que qualquer tipo de configuração a gente pode fazer no método start, que é o executa somente uma vez. Isso torna de forma mais performática, né? Se a gente quer obter um objeto, a gente quer configurar alguma coisa, um valor default, alguma coisa assim, a gente vai colocar no método start por ser executado somente uma vez, porque a gente poderia fazer no método update muitas coisas, só que tornaria não performático.
Eu não vou estar falando nada de física nessa videoaula, eu vou estar criando uma movimentação simples, somente movimentação de transform, que é uma classe que armazena posições, rotações, escala. Então vai ser bem simples, não vou usar nada de física, né, de rigid body, para questão de gravidade, de movimentação mesmo de física, né, para ter um efeito de aceleração, desaceleração, impulsão, etc. Então vamos fazer uma movimentação bem simples. Aqui a gente pode fazer um teste, ó, mexendo no transform, a gente tem a posição X, que é essa aqui, que a gente pode movimentar o jogador com A e D, a gente pode fazer isso, e tem a questão de Y, que a gente pode movimentar com W e S. Então a gente pode se atentar que X positivo seria o D, X negativo o A, Y positivo o W, Y negativo o S. Então eu vou criar, já que a gente vai trabalhar somente com duas posições e é um jogo 2D, eu vou usar um vector2, vou criar uma variável aqui mesmo no método update, que vai ficar responsável por armazenar esses valores dos inputs, nesse caso. Então, new vector2, o primeiro parâmetro, vou botar 00 aqui, ó, o primeiro parâmetro é o x, o segundo é o y, no vector2 nessa classe. No x, que eu falei para vocês que seria a tecla A e D, eu vou usar uma função da Unity, de uma classe input, que é o getAxis. Esse getAxis, ele pede um string, né, que vai ser horizontal. Na Unity, a gente tem dois eixos, né, do input. Tem a questão do horizontal, que é um valor que vai de -1 a 1. Então, se eu apertar A, ele vai ficar -1. Ele vai incrementar o valor até ficar -1. E se eu apertar D, ele vai incrementar o valor até mais 1. E se eu parar de apertar, ele vai ficar 0. A mesma coisa no vertical, no getAxis vertical, que quando apertar W, segurar o W, ele vai incrementar o valor até mais 1. Se eu parar de apertar essa tecla, ele vai ficar em 0. E se eu apertar S, ele vai ficar em -1. Isso é algo que já vem padrão da Unity. E esse é um input antigo da Unity. Tem um input novo, mas eu prefiro usar o input antigo. Ainda gosto. Mas nada impede de usar o tipo de input novo. Bom, então aqui no eixo Y vai ser o input getAxis vertical. Perfeito. Então a gente já tem aqui a posição. E vamos aplicar essa posição ao jogador, para a gente ter uma visualização. Então, eu vou usar o transform, justamente que aqui eu vou ter acesso à questão de posição, rotação, escala e etc. Vamos adicionar aqui um transform.translate, que a gente vai pegar o quê? A posição do nosso jogador, a gente vai multiplicar por uma velocidade. Ó, essa variável aqui ainda não existe. Eu vou criar uma variável e eu vou explicar o porquê de serialize field. Eu recomendo vocês a não deixarem todas as variáveis públicas, porque para exibir ali na Unity, no inspetor da Unity, para a gente configurar lá, a gente pode definir como pública, ou a gente pode definir como private e colocar o serialize field. Por que não é interessante deixar público? É umas questões de segurança e também de não necessidade de deixar público algo. Porque essa speed, provavelmente, eu não vou acessar em nenhum script. E se eu for acessar, eu crio um método get e um método set, por exemplo. Então eu vou deixar serialize field private. Se eu deixar só private, eu vou salvar aqui e mostrar para vocês. Quando eu defino serialize field de uma private, ela vai aparecer aqui. Se eu definir ela como public, ela vai aparecer aqui. E se eu deixar só private, ela não vai aparecer aqui. Então, vou deixar serialize field private. Deixa eu limpar esse erro chato da Unity que aparece toda hora. Definimos velocidade de 2. E vou dar play. Ó, vocês viram o que aconteceu?
ele movimentou, só que está muito rápido. Por quê? A gente tem que normalizar esse valor. Esse valor, por padrão, quando a gente pega, sei lá, uma posição, multiplica por uma velocidade, algo assim, um valor específico, dependendo da máquina da pessoa, se ela é muito potente ou não, tem uma placa de vídeo boa, tem um processador muito bom, enfim, a gente tem que normalizar isso porque vai ficar baseado na velocidade do computador e vocês viram ali que foi muito rápido. Então, para isso, a gente usa multiplica isso por um time delta time. Vocês vão ver a diferença brutal. Isso aqui vai normalizar e vai deixar padrão para um computador mais lento e um computador mais rápido. Da play, vocês vão ver aqui que vai ficar normal. Ó, super normal. Agora tá até devagar, mas tá suave, entendeu? Tá normalizado. Então a gente já consegue movimentar W, S, A e D. E aqui a gente pode aumentar mais a velocidade, botar, sei lá, 5. E tem dois métodos aqui, ó. Tem o getAxis, tá? Que é um valor que ele vai incrementando, né? Um valor, eu diria, suave. E tem o getAxisRaw, que é literalmente -1, 0 e 1. Ele não vai subindo o valor, entendeu? Ele não vai suavizando esse valor até chegar ao 1, até chegar ao -1, até chegar ao 0. Então, eu vou só mostrar aqui para vocês a diferença. Ó, se eu começar a apertar, ó, ele tem uma suavização do movimento. Mas se eu botar o getAxisRaw, salvar, deixar ele compilar, esse processo às vezes é um pouco demorado. Aqui foi. Ó, ele vai direto, ó. Ele não tem essa suavização, ele vai direto ao valor. Nada impede vocês deixarem assim ou de outro jeito, não tem problema nenhum. Então, a função translate, o que ela faz? Ela vai mover o transform, literalmente, é o que diz ali na descrição, numa direção que você definiu. Nesse caso aqui tem o position, então eu defino essa position, multiplico pela velocidade e multiplico por esse time do time para suavizar, e ele vai translacionar, enfim, transladar, baseado nesse vetor que a gente definiu. E tudo é uma questão de vetores, basicamente, tá bem? Então essa foi a primeira aula, um pouco da instalação da Unity, um pouco da introdução do projeto que a gente vai fazer e um pouco da movimentação do jogador bem básica para vocês terem uma forma para se situar e verem como é que vai rolar o curso. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. Um abraço. Falou.